Boa noite, meus irmãos. Obrigada. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão Douglas já orou, então nós vamos já direto para a palavra, amém? Vamos direto para a palavra. Mas antes de nós lermos a palavra, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, como está a fé de vocês? A sua fé anda oscilando? Um dia crê, outro dia não crê? Um dia está em cima, outro dia está embaixo? Um dia está alto, outro dia está baixa? Ou sua fé está firme, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. E falar em fé, a gente lembra desse texto, né? Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E é a prova daquilo que nós não vemos. Se você tem essa certeza daquilo que você espera, então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13. Nós vamos ler mais uma história. Nós vamos ler mais uma história. Irmã Neuza é a contadora de história. Mas com uma grande diferença. Histórias verdadeiras. Com o poder do Espírito Santo, com o poder de Jesus Cristo. Amém? Todos abriram? Mateus 8, versos 5 ao 13. A Bíblia diz assim: um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vá. Digo ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém, meus irmãos? O tema dessa pregação é: se você crê, tudo será feito. Então, esse centurião era um líder, pois ele tinha soldados a seu comando. Ele tinha autoridade para mandar sair e para mandar entrar. E aqui nesse texto, meus amados irmãos, eu vejo fé, humildade, reconhecimento, bondade, generosidade e amor ao próximo. Nesse versículo de 5 ao 6, esse centurião buscou Jesus. Ele buscou o Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque ele ouviu falar de Jesus. E a maioria dessas histórias, todos ouviram falar de Jesus. E a Bíblia, e todas as histórias relatam assim a Bíblia,
pessoas que ouviram falar de Jesus. E todas essas pessoas que ouviram falar de Jesus não se decepcionaram com Jesus. Como é importante, amados irmãos, a gente não perder a oportunidade de falar de Jesus. Não perder a oportunidade de falar da palavra de Deus. E o centurião disse a Jesus: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Agora, meus irmãos, eu pergunto. O centurião pediu para o Senhor Jesus ir na casa dele? O centurião pediu para o Senhor Jesus ir na casa dele, pôr a mão no servo, no filho ou no servo? O Senhor Jesus pediu para o Senhor Jesus colocar água para ungir para o servo? O Senhor Jesus, ele falou assim: basta uma palavra, somente uma palavra. E eu digo mais, meus irmãos. O centurião, presta atenção, o centurião, ele não pediu por ele, o centurião não pediu para o filho dele, o centurião não pediu para a esposa dele, o centurião pediu ajuda para quem? Para o servo dele. Olha que coisa linda, ele foi pedir ajuda para o servo, e isso é uma demonstração de fé. Isso é uma demonstração de amor ao próximo. Esse homem se humilhou com tanta fé que mostrou o seu amor pelo seu servo. Eu imagino, irmãos, escuta bem, eu imagino esse homem com essa posição dele, um centurião, tinha toda a autoridade, poderia ser rico, com essa posição dele, poderia ser rico, tinha seus empregados, e esse empregado dele, esse servo, ficou doente. Ele poderia ter falado assim: olha, já que você não está podendo mais fazer o seu serviço, está impossibilitado de trabalhar, eu vou pagar todos os seus, o que é de direito seu, vou pagar o que é de direito seu, posso até arrumar para você uma casa de repouso, para você ficar lá, vou pagar todos os seus direitos, você pode pagar o que lhe cabe para pagar. Isso sou eu que estou imaginando, viu, irmãos? Esse centurião falando para esse servo. Vou pagar o que é de direito, eu te arrumo uma casa de repouso, você vai para lá, você fica lá. Foi o que aconteceu? Não. Ele buscou ajuda para o seu servo. Ele ouviu falar de Jesus. Eu creio que esse homem gastou dinheiro com ele. Já foi procurar em outros lugares para esse servo ser curado. Mas ele ouviu falar de Jesus, então a esperança dele melhorou. A esperança dele voltou, porque o Senhor Jesus foi a única esperança dele. E ele foi atrás da cura para o servo dele. Eu vejo isso aí a coisa mais linda. Essa é uma história muito linda. E que Jesus falou no versículo 7. Ele procurou, ele falou com Jesus, e Jesus falou: eu vou curá-lo. Eu irei curá-lo. Nessa altura do campeonato,
Jesus já estava liberando a palavra: eu irei curá-lo. Aí o centurião respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas só uma palavra. Diga só uma palavra, e o meu servo será curado. Eu creio, Senhor, na tua palavra. Esse texto, meus irmãos, é muito lindo, porque o centurião não pediu para ele, não pediu para a mulher, não pediu para o filho, pediu para o servo. E o Senhor Jesus, ele falou assim: não precisa de água, não precisa o Senhor colocar a mão, não precisa ir lá na minha casa, não precisa de nada. Só libera uma palavra. Só libera uma palavra, meus irmãos. A palavra será, e o meu servo será curado. Eu creio que o Senhor pode curá-lo. Mas diz somente uma palavra. E a palavra do Senhor foi liberada. Meus irmãos, é a palavra que importa. Meus irmãos, a palavra é o suficiente. Não adianta procurar aqui, ou procurar lá, ou procurar em coisas, ou procurar em pessoas. É palavra. Por isso que eu digo, quando a palavra é dita, quando a palavra é ministrada, não fiquem dispersos, não fiquem distraídos. Porque um dia você pode dizer: eu entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Não fiquem distraídos. A palavra é o suficiente. Meus amados irmãos, o centurião, no versículo 9, vejam bem, olha, no versículo 9: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Esse centurião reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu: somente uma palavra, Senhor, somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade. Digo a um: vai, ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. Tenho soldados ao meu comando. Como diz ele em Mateus, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Como diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18, o Senhor Jesus falou: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, toda a autoridade está em Jesus Cristo. Glória a Deus. A fé, meus irmãos, é a certeza das coisas que nós esperamos. E esse homem tinha uma fé sobrenatural. A fé dele era incomparável. No versículo 10... olha que coisa linda, meus irmãos. Vejam comigo no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Meus irmãos queridos, o Senhor Jesus, o próprio Deus, se admirou da fé desse homem. Como é bom, meu Deus, o Senhor Jesus admirar da nossa fé. Como seria maravilhoso se nós tivéssemos a fé desse homem e o Senhor Jesus falar: eu estou admirada da sua fé. Glória a Deus. Meus irmãos, deixe Jesus ser admirado da sua fé. Não deixe que nada substitua a palavra de Deus na sua vida. É a palavra de Deus que importa, meus amados irmãos.
É a palavra de Deus que nos sustenta, nos anima, nos consola, nos dá forças para prosseguir a caminhada. Não fiquem distraídos, meus irmãos, com coisa nenhuma. Olha, quando a palavra está sendo pregada, mais uma vez eu digo, larga tudo que você está fazendo. Presta atenção na palavra. Porque é a palavra que vai resolver o seu problema. Irmãos, lá em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 5, depois vocês olhem para vocês verem. O sacerdote Esdras, ele abria a palavra do Senhor, ele abriu o livro na lei de Moisés. A lei que Deus mandou para os israelitas. Quando ele abriu o livro, o povo inteiro se levantava, em reverência à palavra. Em reverência, à educação. Eles queriam ouvir, eles ficavam atentos ouvindo a palavra de Deus. Eles não ficavam distraídos com nada, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Quando Esdras abriu o livro, eles todos se levantavam em reverência à palavra do Senhor. Deixe o Senhor Jesus ficar admirado com a sua fé. Deixe o Senhor Jesus ficar. Como disse o centurião, somente uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, esse centurião não era religioso. Ele era um centurião romano. Estava fora dos costumes da época. Mas ele creu no Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Vejam comigo o versículo 11 e 12. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Meus irmãos, isso é muito perigoso. O que está escrito aqui, Jesus está nos alertando. É muito sério o que está escrito aqui. Por quê, meus irmãos? Nesses 2 versos, o Senhor Jesus nos alerta, porque no versículo 11, ele fala, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão, vão se assentar no trono, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que eu entendo aqui, meus irmãos, é que são pessoas novas convertidas. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Novos convertidos. São pessoas que vão crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, o 12. E os filhos do reino? Que eu entendo, são os que estão dentro da igreja, que estão perdendo o temor, estão perdendo a fé, estão indo para um outro lado, fazendo coisas que não devem. Dentro da igreja é crente, é cristão, lá fora não. Isso é perigoso, meus amados irmãos. É muito perigoso. E espero que os irmãos estejam firmados na palavra em amor, em fé, em compromisso com o Senhor Jesus. Nós, aqui diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 7, eis que venho em breve.
Feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. É a palavra de Deus. Vamos ter uma fé inabalável, meus irmãos. Vamos guardar a palavra no coração para nós não pecarmos contra o Senhor Jesus. Que a sua fé seja uma fé verdadeira, uma fé inabalável. E para concluir, meus irmãos, eu digo para vocês, olha o que o Senhor Jesus fala aqui no verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Em outra versão diz assim: vá para casa. E eu, usando essa versão, eu falo para os meus irmãos que estão aqui. Se vocês estão aqui e vieram para ouvir a palavra de Deus, com a certeza que o que vocês esperam vai acontecer, então eu digo como o Senhor Jesus disse: vá para casa, e como vocês creram, assim lhe acontecerá. Amém? Assim acontecerá. Como vocês creram, assim acontecerá. É a palavra, viu? Tem uma fé igual desse centurião aqui, que ele não era religioso. Ele não estava no meio do povo, mas ele creu em Jesus. Ele ouviu falar e creu em Jesus. Um dia nós ouvimos falar de Jesus e estamos aqui. E vamos continuar. Em nome de Jesus. Então eu digo, vá para casa. Assim como vocês creram, assim acontecerá. Amém? Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero guardar sempre a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti, Deus. Senhor querido, eu quero ser como esse centurião, Deus, que teve uma fé inabalável, crendo que só uma palavra o Senhor poderia curar, e assim foi feito, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Eu te agradeço por esta noite, meu Pai. Eu te agradeço por todos os meus irmãos que vieram aqui crendo, Senhor. E que eles saiam aqui na certeza, Senhor, na certeza que eles vão conseguir o que eles esperam. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, que é a verdade. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Jesus.